Olá, caros colegas advogados. Eu sou Carlos André Pereira Nunes, sou advogado, consultor jurídico em Goiás, sou sócio fundador do Instituto Carlos André, um centro de excelência em língua portuguesa e em redação, que fica no estado de Goiás. Além disso, sou professor da Escola Superior da Advocacia, no estado de Goiás, da mesma sorte, professor da Escola Superior da Magistratura, na parte de redação jurídica, também no estado de Goiás. Pois bem, nós iremos hoje conversar com os colegas advogados a respeito de um dos temas mais interessantes da língua portuguesa, quiçá para nós que somos da área jurídica, talvez o mais interessante, que é a relação entre a correção, a coesão e a coerência, para que nós nos utilizemos de maneira mais interessante, mais eficiente da língua portuguesa nos nossos textos jurídicos. O tema especificamente falará sobre coesão, mas não existe possibilidade de falar de coesão sem falar em coerência, sem falar em correção linguística. Façamos essa diferenciação inicialmente, porque é muito importante, por exemplo, nós que somos advogados, não temos que nos preocupar necessariamente com concurso público, mas é uma banca de concurso público muito interessante que cobra algumas questões que estão ligadas à coesão, coerência e correção, que é o CESP-UNB em Brasília. E é importante que nós saibamos isso para os nossos CIS, para a nossa prática advocatícia. Pois bem, o que vem a ser correção? A correção, caro colega advogado, está ligada ao fato de que algo que seja escrito esteja em acordo com o padrão formal da língua portuguesa em modalidade escrita culta. Então, um desvio de concordância é um desvio quanto à correção, um desvio de regência é um desvio quanto à correção. Um exemplo clássico, né, de desvio de concordância, por exemplo, que é um desvio em correção, por exemplo, autoriza-se os atos, autoriza-se os atos. Ora, o verbo autorizar é verbo transitivo direto, o ser é partícula apassivadora, a voz é passiva, os atos são autorizados, os atos seriam um sujeito, portanto, do jeito que está aí, seriam os atos é autorizado, que seria extremamente desagradável do ponto de vista da gramática normativa, soaria como situação desagradável para o colega advogado que, de repente, escrevesse algo do tipo. Em regência, por exemplo, nós temos até uma polêmica em relação ao verbo constar. O dicionário Aurélio, por exemplo, que tenho aqui no meu tablet, ele fala que o verbo constar pode ser regido tanto da preposição com a preposição em ou preposição de. Preposição em, ele fala que seria um adjunto adverbial de lugar e preposição de seria um objeto indireto. E qual dos dois seria correto? Bem, isso é tema para outra aula, mas é possível falar constar em e constar de. Repito, em outra ocasião vou falar aos colegas a diferença dessas duas regências. Mas veja que regência está de acordo com a correção. É importante que nós nos preocupemos, nós que somos da área jurídica, com correção linguística. Então isso é correção, é estar de acordo com a gramática normativa em todos os pontos, inclusive na ortografia, a aula ministrada outrora aqui aos senhores na Escola Nacional da Advocacia. Pois bem, devo dizer que quando se fala em coerência textual, a coerência está intimamente ligada à ideia de interpretabilidade, a capacidade de dar inteligibilidade a um texto, de um texto ser lógico. A coerência está ligada à lógica. Um texto coerente é um texto lógico. É bom lembrar, um texto pode ser correto e não ser coerente, não ser lógico. A coerência está ligada a bom senso, à capacidade de se raciocinar logicamente. Mas e a coesão, que é o tema especificamente da nossa aula de hoje? A coesão, em língua portuguesa, segundo os principais dicionários, entre eles o Aurélio, pode-se afirmar que a coesão está ligada à procedimentalização do texto. Procedimentalização no sentido processual, de fato, da estruturação textual. Quando se fala em coerência, em coesão, se fala em processo. Pois bem, a coesão ela se subdivide de duas formas, de duas maneiras inicialmente. Coesão referencial, que se trata da referenciação textual, sempre um elemento de remissão e um elemento de referenciação, ou seja, o referente e o remissivo. Um exemplo clássico, os colegas advogados são ilustres. Isso é um fato. Bem, qual é o nosso referente? Os colegas advogados são ilustres. Toda essa oração é o nosso referente. E o que seria o isso? O isso é um elemento de coesão, é um remissivo. O isso que não pode, aí, nesse caso, ser trocado por isto. Porque mesmo que haja coesão, porque nós sabemos que quando nós falamos os colegas advogados são ilustres e isto é um fato, nós sabemos que esse isto, pela lógica, é o referente anterior, que toda a frase,
a gramática não aceita isso como correto. Não é correto, segundo o padrão formal da língua portuguesa, é bom deixar claro, se correto, segundo o padrão formal da língua portuguesa, colocar esse isto, seria isso. Então note, ó, a coesão está intimamente ligada ao fato de esse remissivo remeter-se ao referente, que é toda a oração anterior. Repito, a coesão está no fato de esse pronome remeter-se exatamente ao foi colocado anteriormente. Isso é chamada coesão referencial. Claro que nós vamos ter momentos aqui na Escola Nacional de Advocacia para estudar a diferença entre isto e isso. É um assunto por demais interessante. Aliás, isso ou esse é um assunto por demais interessante, um assunto que causa espécie em alguns colegas e nós não teremos mais problemas em relação a isso, com certeza. Por isso direi isto. Veja, já estou dando dica aos colegas. Bem, isto o quê? Que existe outra coesão. Qual seja a outra coesão? A coesão sequencial. E a coesão sequencial está ligada à ideia de continuidade estrutural. Quando se fala em coesão sequencial, se fala em continuação de um texto. O fato de nós continuarmos um texto está ligado à ideia de coesão. E como é que se faz essa continuação textual? Por meio de conectivos, por meio de elementos conectivos, conectores que conectam, que ligam. Isso, inclusive, na área jurídica é muito comum, a questão da conexão, inclusive, do ponto de vista processual, por vários institutos de natureza jurídica. Em relação à natureza linguística, nós temos as conjunções. O que seriam as conjunções? A palavra conjunção, segundo consta aqui do dicionário Aurélio, está ligada ao verbo conjungir. O colega já viu falando esse verbo, conjungir? Eu conjunjo, você já conjungiu? Bem, conjungir, meus colegas advogados, está ligada à ligação, união. Conjunção é união, conjunção é ligação. Ora, é óbvio, pois, que quando se fala em conjunção, fala-se no ato de ligar. E são várias as conjunções em língua portuguesa. A nossa nomenclatura gramatical brasileira é um documento que traz a nomenclatura de todo o aspecto da gramática normativa, uma portaria do Ministério da Educação. Ela diz que são 14 conjunções em língua portuguesa que trazem o chamado efeito de sentido. As conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Teremos um momento para falar sobre coordenação e subordinação em outro momento, em outra espécie. As conjunções coordenativas, senhores se lembram? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas, conclusivas. E as conjunções subordinativas adverbiais, nós temos aí causais, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, temporais, proporcionais e finais. Bem, voltando ao nosso assunto. Quando se fala em conjunção de natureza concessiva e de conjunção de natureza adversativa, qual a diferença? E por que o colega advogado deve estar pensando, por que eu estou falando especificamente sobre isso? Que isso importa no mundo jurídico? A importância é enorme. Diferenciar uma conjunção adversativa de uma conjunção concessiva é absolutamente fundamental. Os colegas podem perfeitamente observar casos em que pode ser confundida a ideia, o colega advogado pode não passar aquilo que quer, porque ele confunde essas duas estruturações. Vejamos o dicionário, o que o dicionário Aurélio fala a respeito da definição, vou ler para os colegas, de conjunção adversativa. Veja o que ele diz. Conjunção adversativa é aquela que liga dois termos ou duas orações de função idêntica, né? Ele está falando de coordenação, mas não função sintática, porque elas não exercem função sintática. Estabelecendo contraste. Adversidade é um contraste. Adversidade nada mais é do que algo absurdo. É algo que, em tese, não seria previsto, que pode acontecer. O colega advogado está esperando, por exemplo, que determinada ação tenha, por parte do magistrado, ratificação, que o juiz, então, dê provimento. Pois bem, se o juiz o faz, se o juiz ratifica a solicitação do colega advogado, ele, obviamente, se sente bem, porque o direito do colega que está sendo assessorado, daquele que passou a procuração, que nos concedeu a honra de defendê-lo, foi materializado do ponto de vista jurídico. Isso é uma adição, isso é uma lógica. Mas vamos imaginar que o colega imagine que a decisão do juiz será favorável e essa decisão não o é. Como é que o colega pensaria? Ficaria extremamente chateado, isso seria um absurdo, seria um desagrado. Pois bem, se assim o é, nós podemos afirmar que a conjunção adversativa aí deve ser utilizada. Ou seja, eu, como advogado, esperava uma
a ratificação do meu pedido por parte do magistrado. Mas, veja, a conjunção que materializa essa ideia, e é bom lembrar, aqui não se trata de saber quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, né? Mas se nós fôssemos imaginar quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, nós sabemos que o ovo vem primeiro porque os répteis já colocavam ovos, né? E as aves vieram posteriormente. Bem, o nosso ovo aqui é a ideia. A coerência, a lógica vem primeiro no plano da linguagem que vem a conjunção. A conjunção é apenas um materializador da ideia que já existe. Veja que lindo isso. A ideia de adversidade já existe. Eu coloco uma conjunção apenas para estabelecer e materializar e confirmar o aspecto linguístico sobre o qual vige a minha ideia, sobre a qual vige a minha ideia. Isso significa dizer que, quando nós falamos que eu esperava a decisão do magistrado, mas ela não ocorreu, ela não foi materializada do jeito que eu quis, a ideia de adversidade, de completo absurdo. E aí nós vamos observar que isso em conjunções mais clássicas. Nós, advogados, devemos evitar conjunções como mas. São conjunções muito simples, né, em determinados textos. Podemos colocar conjunções um tanto quanto mais eficientes do ponto de vista da gramática normativa. É claro, temos que observar o contexto. Contexto em língua é muito importante. Depende a quem estamos escrevendo isso. O magistrado, certamente, os assessores do magistrado vão entender essas conjunções mais complexas. Como, por exemplo, podemos colocar uma conjunção como contudo, uma conjunção como todavia, que são sinônimas à conjunção mais. Repito, mas, porém, contudo, todavia. A outra conjunção, que é um pouco mais clássica, é mais interessante, de adversidade, que é a conjunção não obstante, que na verdade não é uma conjunção, é uma locução adjetiva. Não obstante, muito comum, esperava essa decisão do magistrado, não obstante, não foi materializada. Bem, esse não obstante indica uma quebra de expectativa, de algo que não se poderia prever, sob qualquer hipótese poderia prever. Isso é a utilização de não obstante. É bom lembrar que em ideias simples, como falei agora há pouco, use conjunções simples. Nós não podemos, sob qualquer hipótese, dizer, por exemplo, em casa, né, eu esperava que, por exemplo, meu filho passasse no vestibular, não obstante isso não ocorreu. Seria falta de propriedade vocabular, mas, por exemplo, isso não ocorreu, então tem que adequar a linguagem a cada situação. No meio jurídico, que é um meio em tendência formal, por exemplo, nos principais procedimento ordinário, por exemplo, é muito comum que haja essa tendência à linguagem mais formal, não culta, mas formal, que se use não obstante. Tenho observado demais, alguns colegas têm, por demais, colocado por e-mail aqui para nós, as conjunções que são usadas em língua portuguesa que causam alguma dúvida, entre elas está a conjunção inobstante. Inobstante é muito usado, inclusive em doutrinas jurídicas, né? Tenho observado aí, principalmente em processo civil. Meus caros, nós temos em língua portuguesa um princípio, pelo decreto-lei, né, hoje medida provisória, um decreto-lei, que é o decreto 5.136/43. Esse decreto-lei traz o chamado formulário ortográfico da língua portuguesa, que fala lá no seu item primeiro que a língua portuguesa do Brasil reger-se-á pelo princípio do uso efetivo. Então, o uso é que faz a língua no Brasil. Pois bem, o uso que faz a língua. Mas quem é que materializa esse uso? Um órgão, que é a Academia Brasileira de Letras. Esse órgão é consultivo. Essa estrutura, essa autarquia é consultiva. A Academia Brasileira de Letras tem, por natureza, um vocabulário ortográfico, chamado Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que está na 5ª edição. E esse vocabulário ortográfico, o colega pode ir ao site da Academia, ou ao sítio, como quiser, da Academia Brasileira de Letras, e verificar lá no vocabulário que a palavra ou a conjunção inobstante, ela não consta do vocabulário ortográfico. O colega vai ao dicionário Wise, né, do ex-ministro da Cultura, Antônio Wise, vai verificar que de lá não consta, sob qualquer hipótese, a conjunção inobstante. E, por fim, vai ao tradicionalíssimo dicionário Aurélio, que é uma fonte inquestionável de pesquisa. Aurélio, que inclusive foi nosso colega, não sei se os senhores sabem, o Aurélio se formou em Direito na Universidade Federal de Olinda e deu-nos a honra, né, de ser bacharel. Então, um colega nosso, à época, né, ele poderia ser advogado, né, porque não havia o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O Aurélio é claro no dicionário dele, inobstante não existe. Portanto, o que eu posso afirmar aos colegas é que
Embora haja o princípio, e vou falar sobre esse embora daqui a pouco, embora haja o princípio do uso efetivo, e muitos dizem que já essa conjunção inobstante já está efetivada, ela não está. Os principais dicionários da língua portuguesa dizem que ela não deve ser usada, inclusive o próprio vocabulário ortográfico da língua portuguesa, então nós, colegas advogados, devemos evitá-la. Agora, alguns colegas usam mesmo sabendo que elas não existem. Por quê? Porque ela é absolutamente lógica. O que é não obstante? Locução adjetiva. O que é inobstante? Um é um prefixo. E se esse in é um prefixo, o que ocorreu? Formação de palavra. A palavra é a mesma, o sentido é o mesmo. Houve manutenção no mesmo sentido. E aí eu diria que ocorreu até mesmo o princípio da economia de palavras, né? Economizou-se, nós temos duas palavras, não obstante, para dizer uma coisa só. Princípio de economia de palavras. De repente, o colega advogado está fazendo uma relação com o mundo jurídico, a economia processual, e ele faz uma economia de palavras. Isso é possível, mas não é razoável, principalmente o colega que vai fazer estágio no escritório de advocacia, de repente o consultor lá pode gerar, isso pode gerar uma certa indisposição, eu diria assim, com a entrada do colega naquele escritório de advocacia. Então, nada de inobstante, pelo menos por enquanto, a não ser aquele que tem uma bandeira e que queira defender a palavra pelo princípio de economia de palavras, que é correlato ao princípio da economia processual. Pois bem, essas conjunções são adversativas. O que seriam conjunções concessivas? A professora Inguedore Vilaça Koch, que é doutora pela Universidade de Campinas, escreveu vários livros sobre coesão textual. E um deles é A Coesão Textual. Os senhores têm que ter esse livro, é muito bom. A Coesão Textual, Inguedore Vilaça Koch. Doutora Inguedore, ela é espetacular, né? Ela tem um bom nível, é uma doutrinadora excelente. Ela fala o seguinte, que quando nós falamos sobre conjunção adversativa, a tendência é que haja adversidade. E os textos devem ter conjunção adversativa quando houver a ideia, disse a você, aos senhores, que a ideia de adversidade é mais importante do que a própria conjunção. Tem que haver ideia. Eu sou de Tocantins, em que pese morar em Goiás, ter Goiás como minha casa, sou de Tocantins e tenho um verdadeiro amor por aquele estado. E lá em Tocantins chove muito, não sei se os senhores sabem, em março, abril, né? Acho até que Tom Jobim escreveu essa música em Tocantins, brincadeira. Quando nós vamos a Tocantins e nós verificamos em março que chove muito, nós verificamos isso de forma lógica, todo ano chove muito em Tocantins em março, pelo menos na cidade em que nasci. Se eu vou a Tocantins, imaginem os senhores, e digo, fui a Tocantins, mas choveu, eu estou sendo incoerente, porque eu poderia prever que iria chover. Então eu não posso usar mais, não obstante, todavia, entretanto, sob qualquer hipótese eu posso usar. Ora, o que eu devo usar? Uma conjunção concessiva. Note o que vem a ser conjunção concessiva no nosso dicionário Aurélio. O que o Aurélio diz sobre conjunção concessiva? Ele diz o seguinte, que concessiva é aquela conjunção subordinativa que inicia uma oração subordinada, na qual se admite um fato que, observe, contrário à ação expressa na oração principal, é contudo incapaz de impedir que tal ação se realize. Em resumo, o dicionário Aurélio está dizendo o seguinte, que conjunção concessiva remete àquele fato que se poderia prever, mas é um fato de que eu não gosto. É um fato de que eu não gosto. Veja, se eu vou a Tocantins e eu sei que lá vai chover, é possível prever. Mas eu não preciso concordar com isso, eu não preciso aquecer disso sob qualquer hipótese. Ora, eu devo então usar uma conjunção concessiva. Ela é mais equilibrada, diz a professora Inguedore Vilaça Koch. Portanto, nós diríamos o seguinte, quando eu digo, fui a Tocantins, embora tenha chovido, esse embora estabelece uma relação de que eu não quereria que isso ocorresse. É uma quebra de expectativa, mas é uma quebra de expectativa que poderia ser prevista. E aí está a diferença, caro colega advogado, entre uma conjunção adversativa e uma conjunção de natureza concessiva. A concessiva indica um fato que se poderia prever, Ora, há um contrato, por exemplo, de compra e venda, eu comprei um automóvel, promessa até mesmo, né? Comprei um automóvel, fui lá, paguei, fui à concessionária, paguei o automóvel, a entrada, ou até mesmo paguei todo o valor, encomendei, portanto, o meu automóvel, ele não chegou. Eu não posso usar uma condição concessiva, paguei o automóvel, embora não tenha recebido o automóvel, sob qualquer hipótese.
Não, eu não poderia imaginar, é má fé objetiva por parte da concessionária que não me entregar o automóvel. Claro, dependendo da situação, das circunstâncias, né? Se ela não tiver culpa, e lá vai, mas não entramos nesse mérito, a aula é de língua e não é do aspecto jurídico nesse momento especificamente. Então, quando nós falamos a respeito de comprei o automóvel, mas não o obtive, seria muito mais interessante. Por quê? Porque nesse caso houve um contrassenso. Algo ilógico, é algo que eu não esperaria, ninguém imaginaria. No mundo jurídico, comprou o automóvel, não obstante, entretanto, todavia, contudo, não recebeu. E não, embora não recebeu. Por outro lado, não se deve usar, sob qualquer hipótese, conjunção adversativa em situações que têm natureza concessiva, que eu poderia prever. Por exemplo, está chovendo muito e vou aqui sair da Escola Nacional de Advocacia, vou pegar um voo e voltar para Goiânia. Então, eu imagino, está chovendo muito lá fora. E aí eu chego ao aeroporto, o que eu posso prever? Eu posso prever que o avião pode atrasar, não poderia? Dessa maneira, eu poderia dizer o seguinte, veja bem, cheguei ao aeroporto, embora não pude embarcar porque estava chovendo. É claro que eu não gostei disso. Nós temos compromissos em Goiânia, mas eu poderia prever. É óbvio que não é uma adição, mas também não é uma adversidade. Outra conjunção concessiva muito comum, além de embora, muito importante para nós, seria a conjunção conquanto. Os colegas advogados têm usado muito pouco a conjunção conquanto, é uma conjunção muito nobre, muito interessante, pode muito bem substituir a conjunção embora. Conquanto, inclusive, é mais própria do meio jurídico em algumas situações, obviamente, do que a conjunção embora. Ainda que também é uma conjunção, mesmo que é uma conjunção concessiva, vou repetir, como diz o dicionário Aurélio, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, todos estabelecem relação de coesão textual. Pois bem, e posto que é uma conjunção por demais interessante. Outro dia, conversando com um colega, juiz federal, lá na seção do estado de Goiás, e ele dizia que tão comum é hoje em dia a utilização de posto que como conjunção causal, estabelecendo relação de causa. É fato, é verdade, há muita tendência à utilização de posto que como causa. Talvez pelos modernistas. Vinícius, no poema mais conhecido, me parece, do Vinícius de Moraes, que é o Soneto da Fidelidade, que é um soneto belíssimo, embora eu discorde do Vinícius de Moraes ao final, eu acho que amor não é chama, sob qualquer hipótese, mas não entremos nesse mérito, Vinícius de Moraes entende que ele diz o seguinte, e que seja imortal posto que é chama. Veja, ele estabelece um nexo causal. Qual é? A imortalidade em razão de ser chama. Ele usa posto que como causa, mas os dicionários mais tradicionais tendem a usar posto que com a natureza de concessão. Machado de Assis, por exemplo, o grande mago Machado de Assis, o grande mestre Machado de Assis, o grande escritor Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, diz o seguinte, há algum tempo hesitei se poderia iniciar essas memórias pelo início ou pelo fim. Suposto o uso seja começar pelo início, não vou fazê-lo, porque na verdade não sou um autor defunto, mas um defunto autor. Essa passagem é belíssima. Aliás, essa primeira parte do livro de Memórias Póstumas é um livro de filosofia, eu diria, né? E todos nós, juristas, acho que temos que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um belíssimo livro. Então, olha, veja bem, quando ele diz, suposto uso, esse suposto é posto que, embora o uso seja começar pelo início, não vou fazê-lo. Qual seria a lógica? Começar pelo início. Não vou fazer isso, embora essa seja a lógica, não vou fazer. Por que não vou fazer? Porque eu quero fazer um livro diferente. Eu quero estruturar o meu texto de maneira diferente. Ele poderia ter usado conquanto. Portanto, como é que fica posto que? Fica ao seu cargo. Existe necessariamente a tendência de usar posto que hoje em dia como causa. Alguns colegas, como disse esse colega juiz federal, entende que não seria razoável o aspecto tradicional é usar posto que como concessão. Ou até mesmo não use. Há conjunções que não geram polêmica e às vezes nós não podemos, sob qualquer hipótese, entender um texto jurídico, principalmente, como um texto polêmico, tentar criar uma polêmica em relação à conjunção. De repente, quem sabe, num trabalho acadêmico, ou num discurso, ou no momento em que nós possamos fazê-lo adequadamente, de maneira tal que não cause prejuízo, tudo bem. Dessa maneira, nós aqui concluímos os aspectos de diferenciação entre conjunções concessivas e conjunções adversativas em língua portuguesa para o português jurídico, para o português para advogados, e espero que os colegas tenham entendido ser interessante a forma como nós expusemos aqui.
Obrigado mais uma vez à Escola Nacional da Advocacia.